Vamos então continuar aqui este capítulo. Nós paramos aqui. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que nos revolvem as queixas e as aflições. Então nós falamos no finalzinho do nosso estudo passado acerca dessas cobranças, do perdão das as algemas que nós liberamos quando nós perdoamos e que nós somos os responsáveis pelo inferno ou pelo céu que nós estamos plantando, que nós estamos caminhando. Aí continua. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Então, o que ele está colocando aqui? Nessas aflições, nesse desespero que nós temos pelos nossos erros, pelas coisas que nós precisamos aprimorar, nós pedimos para voltar. Isso, aqui eu falo classe média, né? Uma grande parte, eu acredito, aí é uma colocação minha, eu acredito, grande parte da nossa população é essa classe média que está tentando mudar, que está tentando se aprimorar, que está tentando melhorar. Poucos são aqueles que vêm em reencarnes missionários, né? Uma Maria Teresa de Calcutá, um Gandhi, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, que são espíritos elevadíssimos que vêm para a missão. E muitos também são aqueles que vêm na reencarnação compulsória, que têm avalistas, né? Nós temos aqui o caso no nosso lar, nós vamos ver a mãe do André Luiz sendo avalista para o ex-marido, que foi o pai na terra do André Luiz, e para as duas amantes dele, que ela vai casar de novo, vai reencarnar como missão, porque ela não precisa mais voltar à terra. Então ela vai reencarnar na missão de ajudar esses 3 espíritos que estão caindo para os abismos. E ela vai casar de novo com ele, vai receber as duas amantes dele como filhas. Então ela está dando o aval, ela está programando, eles vão vir numa reencarnação compulsória. Então eles são adormecidos para não atrapalharem esse reencarne. E todo o processo de reencarne, toda a logística que a gente vê lá no capítulo 12 e 13 de Missionários da Luz, toda aquela engenharia genética que a gente vê, todo aquele trabalho, todo aquele processo, é feito pelos trabalhadores ali do plano espiritual, com o acompanhamento da mãe do André Luiz, e ela é avalista. Então vocês podem mandar esses 3, preparar esses 3, porque eu vou voltar para a Terra e eu vou ajudá-los para que eles possam aprender e para que eles possam crescer. Nós vemos no livro Renúncia também, Alcione, em Sírios, nós vemos lá no começo do livro a descrição de Sírios, com o mentor dela dizendo: você sabe do perigo que você corre de querer reencarnar na Terra? Aí ele fala, por mais que a ave voe, que ela espalhe no ar, ela pode ficar presa no visgo da seiva da árvore. Então, colocando para Alcione que ela corria o risco de se perder e ter algum problema e acabar tendo que ficar aqui, reencarnar depois aqui na Terra para acertar alguma coisa. Mesmo assim, o amor dela por Póllux, se eu não me engano, que depois acho que vai ser Carlos aqui, me fugiu agora o nome, o amor dela para ajudar a família, para ajudar os familiares, e principalmente esse espírito querido, ela volta, ela vem, né, que é um livro maravilhoso. Renúncia é um livro maravilhoso, que é essa história da Alcione. Nós vamos ter lá o Emmanuel como o padre Damiano. Então aqui, eis porém que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Podemos refazer, podemos fazer tudo de novo, acertar, mudarmos o nosso caminho. É a misericórdia, é a justiça, a bênção divina que nós recebemos. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos,
cujo balanço efetivo jaz, né, está devidamente contabilizado nas leis divinas. Vamos entender isto aqui direitinho. Então, nós temos o retorno para o berço, para o reinício, para podermos fazer tudo diferente ou para enfiarmos o pé na jaca, como a gente vê lá no caso do livro Os Mensageiros. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores. Então nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ler lá uma passagem interessante de uma mãe que está ali cuidando, um espírito, né, que veio em missão para ajudar um espírito extremamente difícil que nasceu ali com paralisia cerebral, né, com retardamento, com uma série de problemas, e aquele espírito gritando, chorando, porque ele sente dor, e o André descreve os dois algozes que estão ali, né, enviando energias escuras, cinzas, parecendo piche, e cada vez que eles mandam essas energias, a criancinha grita, a mãe pega no colo, acalenta, uma criança com problemas ali. Então aí o mentor fala para ele, olha o anjo que... Ele fala ali, coitado dessa criança, né? Ele fala, é um espírito devedor, mas olha o anjo que está ali cuidando dele. Aí vem aquele espírito elevado, né? E aqueles dois credores se aplacam um pouco ali, ela faz uma oração, ela ameniza o sofrimento daquele espírito. Aí o mentor fala para o André, esses dois credores, eles vão voltar. Eles vão reencarnar como irmãos. Ele é devedor, né, esse espírito que está ali nesse processo de reencarne difícil, né, com o corpo físico atrofiado. Ele é devedor desses dois que estão cobrando ali, que são credores, e os dois vão vir como irmão dele. Com essa mesma mãe que vai ensinar esses dois a amarem aquela criança defeituosa, aquele irmão que tem problemas mentais, que não anda, não fala, é um espírito que está ali para depurar aquele perispírito. E através dessa mãe que vai ensinar esses dois espíritos a amarem essa criança, eles vão poder perdoar. Eles vão parar de cobrar as dívidas que eles cobram ali com aquelas energias deletérias. Então é o que ele está colocando aqui. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com nossos credores, que é o caso daquele espírito sofredor que está ali, né, naquela prova difícil, tá com o assédio dos credores. Esses credores vão vir para a Terra, vão amá-lo e vão perdoá-lo. E devedores, né? Nós vamos ter em contato com aqueles aos quais nós devemos, que nós temos que retratar, que nós temos que refazer, nós temos que acertar as nossas contas. Para a liquidação dos débitos, a gente, se fizer uma reencarnação boa, a gente vai passando a régua, vai liquidando débitos. A isso o André Luiz chama de uma reencarnação completista. Um espírito que volta como completista para o plano espiritual. Ele conseguiu realizar aquilo que ele se propôs a fazer. Então, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo está devidamente contabilizado nas leis divinas. Nós não fugimos das leis divinas. Nós não enganamos a Deus. Por quê? Porque nós não mentimos para nós mesmos, nós não enganamos a nós mesmos. É na nossa consciência que está o nosso juiz. E Deus está em cada partícula quântica da nossa célula. Na menor partícula de cada célula do nosso corpo perispiritual, do nosso corpo físico e do nosso corpo verdadeiro, que é o nosso espírito. Em cada partícula do nosso corpo está a energia de Deus, porque tudo é formado pelo fluido cósmico universal. E o perispírito é um modelo, né, de formação desse corpo vai renascer, e o perispírito é o reflexo, ele é moldado através
do espírito, que é o que nós somos. Nós somos espírito, montamos o nosso perispírito com as energias. Ele é matéria, matéria sutil, porque ele faz parte da matéria da Terra. A hora que a gente for encarnar em outro planeta, é outro tipo de perispírito. Nós, como espírito, não mudamos. Continuamos os mesmos, mas é outro tipo de perispírito que vai reencarnar em outro planeta. Então nós moldamos um perispírito que é a nossa semelhança para, em termos vibracionais, para viver, aprender e crescer aqui no planeta Terra, que vai moldar, que vai ser o molde, né, de formação do corpo que nós vamos ter aqui na Terra. É dessa maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas, ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Então nós vamos, por afinidade, estarmos com o nosso pai e com a nossa mãe, por afinidade, por similaridade, afinidade genética, né, por afinidade fluídica, afinidade kármica, porque nós estamos num grupo karma, num grupo de família, seja porque vem um espírito missionário que vai nos receber e nos ajudar, seja porque nós estamos inseridos num contexto de provas e expiações do qual nós temos que participar, é um imã. Então as energias nos atraem para este grupo e nós vamos buscar, se tivermos condições para isso, se formos espíritos já melhorados para participarmos desse processo, nós vamos buscar na genética do pai, na genética da mãe, né, aquilo que nós precisamos para o nosso corpo e vamos moldar, antes de tudo isso, nós vamos moldar no nosso perispírito aquilo que nós precisamos para aprender. Vamos lembrar que nós comentamos no nosso estudo anterior, quando o Sigismundo pede para ter um problema no coração. Quando aquela senhora pede para ter um problema de tireoide, porque ela não quer ser tão bonita, ela quer ter problemas físicos, porque ela não sabe lidar, ela já se perdeu por causa da beleza. Então ela molda o perispírito, porque é esse perispírito que vai moldar o corpo, né? Então, dessa maneira, comumente renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. Dívidas, expiações, aquilo que nós temos que acertar. Necessidade, provas, né? Aquilo que nós precisamos mostrar que aprendemos. Aprendizados que nós precisamos ter aqui para levarmos conosco, para continuar conosco, né? Provas que nós precisamos provar, que nós podemos passar de ano, podemos mudar de lição, assimilando para esse fim, né? Para essa necessidade ou para acertar essa dívida, para aquele fim que aquela reencarnação está se propondo a fazer, a essência genética, né? Nós vamos buscar naqueles que estão nos dando a vida, a questão da cor da pele, do tipo sanguíneo, né, da estatura, mas nós vamos principalmente buscar a familiaridade psicológica, psíquica, né, grupos de alcoólatras, grupos de, digamos assim, estelionatários, né, grupos que trabalham com a mentira, que trabalham com a corrupção, ou grupos missionários, que podem até receber um espírito ali, como é o caso da da mãe do Lísias, para ajudá-lo. Então tem toda a ramificação de processos que são moldados, montados, estruturados no plano espiritual por grupos de trabalhadores, de engenheiros genéticos, de todos os tipos de formação, que trabalham no macro, trabalham com uma visão a longo prazo dos processos de reencarnação. Então, colocando aqui, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Então, o que ele está dizendo aqui? A hereditariedade, elas vão ser reflexos mentais que nós temos. Então, digamos assim, a minha vida toda
eu convivi com ladrões. Então eu tenho esse reflexo do roubo, da corrupção, de saber enganar, de saber trapacear, de saber, né, um processo de uma série de coisas. Então, psicologicamente, eu estou naquele grupo e eu vou vir junto com aquele grupo. Aí, digamos, que eu já melhorei disso, já passei, tive uma encarnação, aprendi tudo, eu quero a prova. Eu quero provar que mesmo num grupo, mesmo no meio, mesmo com tudo me encaminhando para ser alcoólatra, para ser ladrão, para ser drogado, para ser isso, para ser aquilo, eu mudei. Então, por esse pedido, aí eu já estou numa situação um pouquinho melhor, já estou participando, já estou pedindo para vir ali. Eu venho numa família que tem esses determinados problemas, ou eu venho com um filho que tem determinados problemas, ou eu venho, com um irmão, ou na família toda, num grupo que tem esses problemas, para que o grupo tentando me influenciar, para que eu volte a errar, para que eu volte a realizar os mesmos erros que eu realizei no passado, eu lute contra isso e prove, olha, eu melhorei. Eu com tudo isto, com toda essa influenciação, com todo esse meio, com toda essa situação, onde eu estou na favela, no meio de traficantes, no meio da droga, no meio de tudo, eu não me corrompi. Então eu estou provando que eu melhorei, que eu cresci. É assim que as coisas funcionam. São esses os processos. É isso que ele está dizendo aqui. Os problemas de hereditariedade em razão disso, das nossas dívidas, das nossas necessidades de aprendizado, né, dos nossos credores, dos nossos devedores, em função de toda a estrutura, né, os problemas da hereditariedade em razão disso descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Então, são os meus reflexos mentais, né, que vão refletir naquele corpo que eu estou montando com as necessidades básicas que esse corpo tem que ter, que esse corpo tem que gerar, que esse corpo tem que montar nele, para que eu possa realizar as minhas necessidades básicas de reencarne que estão todas montadas ali naquele perispírito. Então, de aprendizado, de prova, de expiação, de perdão, de tudo. Tudo foi montado e moldado no perispírito, que é o modelo, que é ele que vai modelar a estrutura que aquele zigoto vai formar daquele embrião, daquele corpo que vai ser uma pessoa ao nascer, com as características necessárias para aquela reencarnação de tudo aquilo que ele precisa aprender, provar, passar, acertar. E nós vimos lá no primeiro capítulo, né, que a mente é o espelho da vida em toda parte, por isso que ele coloca aqui, de forma geral, dos reflexos mentais que não sejam próprios. Nós vamos estar sempre refletindo aquilo que nós somos. Então, somos espírito. O que nós somos está refletido no nosso perispírito. Nosso perispírito vai refletir no corpo que vai se formar. Quando nós nascemos, nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós já passamos, já aprendemos. E nós vamos direcionar o nosso espelho para refletirmos aquilo que nós estamos querendo de verdade. Jesus refletia a Deus. Os espíritos evoluídos refletem espíritos mais evoluídos com os quais eles estão querendo aprender. Aí nós precisamos parar e fazer uma análise. O que nós estamos refletindo? Para onde eu estou virando o meu espelho? O que eu quero refletir? Porque para onde eu estiver virando o meu espelho vai ser os reflexos, vai ser aquilo que vai montar a base e estruturar a vida que eu estou levando aqui e agora. Porque é o que a minha mente vai materializar a minha volta, dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu anseio, daquilo que eu quero refletir. Se eu quero refletir o meu pai, se eu quero refletir aquele professor, se eu quero refletir aquele ídolo, se eu quero refletir aquele mentor, se eu quero buscar os caminhos para um dia poder refletir Jesus. Qual é o caminho que eu estou seguindo? Quais são
Para onde eu estou direcionando o meu espelho, para que tipo de imagem eu estou direcionando o que eu quero refletir. Essas escolhas fazem parte do meu livre-arbítrio aqui. Hoje, aqui e agora eu posso mudar tudo. E amanhã os meus reflexos serem completamente diferentes. Depende de mim. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira, né? A leira é aquele sulco onde se planta as sementes. Então, cultivando a leira do amor, quer dizer, plantando sementes de amor, né? Então, vou repetir. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, né? Infelizes, sofredores, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. O que eu estava comentando aqui daquela mãe? Quando o André Luiz ali no Obreiros da Vida Eterna fala, nossa, um espírito todo deformado, né? Um corpo todo deformado. Então, um corpo todo deformado está refletindo um espírito deformado, salvo raras exceções. Está refletindo o espírito deformado. Então, aquele espírito necessitado de passar por uma série de coisas num corpo que não tem condições de aprender, só está ali, né, depurando essas energias, tanto sofrimento daquele espírito naquele corpo completamente desfigurado, uma mente com problemas. E aí o mentor fala, ó, olha o espírito, olha a mãe que ele tem, aí vem aquele espírito iluminado, elevado, que pega ele no colo. Então, como a mãe do André Luiz, imagina o sofrimento que ela vai passar nessa reencarnação. Vai vir uma filha, além das duas amantes e do marido que ela vai tentar ajudar, vai vir uma filha que está nos planos elevados também para ajudá-la, porque senão é uma carga muito difícil para um só. Né? Mas imagina o sofrimento, as dores que essa mulher passou com esse homem numa reencarnação compulsória, que não aprendeu, que ainda tinha tudo por aprender. Essas duas filhas que eram amantes dele, que os três estavam ali energeticamente ligados, os três na mesma sintonia, ela e uma filha, em duas, tentando ajudar, tentando modificar esses três espíritos tão difíceis. Que reencarnação doída, que reencarnação sofrida, por quantas dores essa mulher e essa filha não passaram, tentando ajudar esses três. São almas abnegadas, que vêm aqui para a Terra para passar por essas dificuldades imensas, tentando ajudar almas queridas que estão no descaminho. E graças a esse aval... Perdão, graças a esses avalistas, graças a esses espíritos superiores que intercedem por nós, é que nós estamos aqui encarnados. E é isso que a gente precisa entender. Muitos espíritos se movimentaram para programar a nossa reencarnação. Nós temos espíritos, eu falo por mim, espíritos avalistas, né, que avalizaram para que eu pudesse vir, né, na certeza, na vontade de que eu me melhorasse, de que eu me limpasse, de que eu aprendesse, de que eu crescesse nessa reencarnação. Então eu estou hoje aqui agora porque alguns foram avalistas para essa reencarnação. Outros ajudaram na programação. Os meus pais me aceitaram, me receberam. É uma estrutura, uma montagem imensa. A gente vê isso no capítulo 12 e 13 do Missionários da Luz, para que a gente possa estar aqui. A gente não pode menosprezar isso, a gente não pode jogar na lata do lixo, a gente não pode tratar esse corpo, essa vida, essa reencarnação como se não fosse nada, como se pudesse pura e simplesmente, na outra eu aprendo, deixa para a próxima encarnação. Isso é um desrespeito aos espíritos superiores que são nossos avalistas, é um desrespeito com a bondade e a misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos entender e é isso que o Emmanuel está nos trazendo aqui com o berço, né, o recomeçar. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, né, infelizes, guardando transitoriamente nos braços, transitoriamente porque é só por aquele período, né?
Só por aquele estágio ali. Vamos lembrar uma frase do Emmanuel que eu repito sempre, né? Que a nossa estadia, que a nossa vida aqui no plano terrestre é um pernoite numa estalagem precária. Pernoite. É só um pernoite numa estalagem precária. Então, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Então, nós falamos aqui no nosso estudo, na primeira parte desse capítulo, nós falamos aqui do livro Renúncia, de Alcione. Nós temos aqui no livro Libertação aquele espírito de escola elevadíssimo, né, que vai reencarnar para receber Gregório, que era um espírito que estava há mais de 800 anos, chefiando os abismos, que ela estava distante dele desde os anos de 1100, né, da idade que ele foi Papa, o Papa Gregório VII, se eu não me engano, em 1100 mais ou menos aqui na Terra, e desde aquela época, porque naquela época ela foi mãe do coração dele, Matilde, se eu não me engano, e ela está apartada dele porque ele está lá chefiando os abismos ali, né, há mais de 800 anos. Ela vai reencarnar e vai receber esse espírito tão difícil, tão problemático como filho. Então é isso que ele está colocando, né, esse espírito de renúncia com que fazem emergir das reuniões infernais. Ela que programou todo aquele trabalho ali, nós vamos ver em Libertação, ela está por trás de toda aquela libertação, né, da Margarida, né, dos espíritos que são obsessores ali, né, do Gregório, que é o chefe ali daquela região dos justiceiros, uma região horrível, uma região nas furnas, dos abismos. Ela está programando há quantos, sei lá, séculos, que ela está trabalhando para que haja todo aquele processo que a gente vê nesse livro maravilhoso que é o livro Libertação. Então ela está tirando das furnas, né, dos infernos, dos abismos, um espírito como o de Gregório. Então é o que ele está dizendo aqui. Fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, né? Quantos séculos, né? Muito mais de 800 anos que ela estava nessa luta para tentar ajudá-lo, usando o divino atributo da caridade, do amor. A verdadeira caridade é o amor que nós temos pelos nossos irmãos. De conformidade com a regra, porém, então o que ele está colocando aqui, as leis divinas são imutáveis, a lei de ação e reação é imutável. Essas leis são para o universo. Essas nossas leis de reencarne que nós estamos comentando aqui, que a gente vê no Missionários da Luz, são do planeta Terra. Vamos de novo, planetinha, né? Um solzinho só. Vamos ver lá no começo do livro Renúncia, se eu não me engano, são 3 sóis que tem ali em Sírios. Então nós vamos ver um planetinha pequenininho que está no sistema solar, que está ali pendurado, né, no braço de Órion, quase, eu brinco, né, colocando quase caindo da Via Láctea, né, nós estamos quase fora, nós estamos começando todo um processo de trabalho. Nós estamos no comecinho de um processo de trabalho. Então esses trabalhos que nós estamos falando, desses tipos e desses processos reencarnatórios, são aqui, para esse nosso planetinha, para essa nossa estrutura primitiva, para todo esse nosso engatinhar, porque nós somos crianças engatinhando. É esse processo. Os outros processos a gente não tem nem como entender, nem como saber. Vamos procurar entender esse nosso primeiro. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. De todas as nossas necessidades. De reparação, né, de pagamento de dívida, de pagamento de reparar os nossos erros, como das nossas necessidades de estudo e de aprendizado, de crescimento, de evolução. Então vamos lá. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando, na reencarnação, honrá-lo
com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a Ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia, da regeneração, da expiação, do trabalho que nós temos que fazer, ou da mordomia de que carecemos, né? Do processo, né? de trabalho, né? Dos regalias ou dos privilégios que nós já conseguimos conquistar, né? Os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro, porque hoje, aqui agora, eu estou montando o meu futuro. Hoje, aqui agora, eu estou montando o perispírito que eu vou ter para montar o corpo da próxima reencarnação. Então, hoje, aqui agora, eu estou montando o corpo que eu vou ter na próxima reencarnação. Ele vai continuar do jeito que eu deixar esse. Então, se eu deixar um fígado todo danado, um pulmão todo estrupiado, eu vou nascer. Como muitas crianças nascem com cirrose, ou como muitas crianças nascem já com efizema, com tumor, com bronquite, com asma, porque já vem com o pulmão comprometido, porque o perispírito está com esse pulmão comprometido, porque na reencarnação passada não cuidou do corpo. Somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. No corpo físico, nós vamos montar o perispírito, seremos herdeiros daquilo que nós deixamos aqui. Seremos herdeiros psicológicos de nós mesmos. Porque nós, todo o cabedal, todo o conhecimento, todo a bagagem psicológica de estudo, de aprendizado, de associação, de cooperação, de tudo que nós vimos para trás, em todos os estudos que o Emmanuel nos trouxe, nós carregamos conosco. E vamos juntando, amealhando, crescendo, aprimorando, aprendendo, e vamos crescendo, evoluindo. Ou vamos ficando estacionados. Porque aquilo que nós aprendemos de verdade não regride. Aquilo que eu já aprendi não volta atrás. Mas aquilo que eu acho que aprendi, eu tomo uma rasteira. Quando eu acho que eu aprendi, eu não aprendi, que é o caso do livro dos mensageiros. Acha que sabe, acha que pode realizar aquela missão e toma um tombo. Porque estava só no verniz, estava só dentro da vaidade, do orgulho, de achar que aprendeu, de achar que tem condições. Porque quando nós estamos no plano espiritual, é muito fácil ser bom entre aqueles que já são bons. Por exemplo, o André Luiz ali no nosso lar, que ele estava por intercessão da mãe dele. Junto com o Lísias, ele vai ter vontade ou ele vai ter ideias de fazer isto ou aquilo errado? Ou junto com o Tobias? Ou ali com o Clarencio? Claro que não, porque aquele meio só propicia o vou mudar. A hora que ele já deve ter reencarnado, a hora que reencarnou, é que com o esquecimento do passado é que ele vai provar o que ele realmente aprendeu no plano espiritual. Se ele vai poder usar, se ele vai poder colocar aqui na Terra tudo o que ele aprendeu no plano espiritual. Se a hora que vier a escuridão, se a hora que vier o esquecimento do passado, ele não vai cometer de novo os mesmos erros. Porque para ter a mãe que ele teve, para ter a assessoria que ele teve, para ele poder estar na condição que ele teve, ele tinha uma missão como médico, ele tinha um trabalho a realizar, ele deixa isso nas entrelinhas. E ele enfiou os pés pelas mãos, ele enfiou o pé na jaca, exatamente como os irmãos do que a gente vê nos missionários da luz. Então ele deve ter vindo do nosso lar para realizar, isso aqui é uma colocação minha, deve ter vindo do nosso lar para realizar um trabalho aqui e enfiou os pés pelas mãos como o Joel, como o Otávio, como todos aqueles que a gente vê ali no Missionários da Luz. Então é o que o Emmanuel está colocando aqui, quando ele diz que nós temos que honrar essa reencarnação. Temos que honrá-la com um trabalho digno de restauração, de aprimoramento, de estudo, de associação, de cooperação, de aprendizado, melhoria ou engrandecimento. A gente tem que sair daqui melhor do que veio, tem que sair daqui mais aprimorado, com mais conhecimento. Na certeza de que a ele fomos trazidos. Quando a gente é trazido? Quando a gente participa dessa reencarnação, quando a gente ali como Sigismundo programa, vê, acerta as coisas, né? Vamos por isso, vamos por aquilo. Ou quando fomos atraídos, imantação. Nós temos um avalista, nós temos às vezes um espírito superior, como no caso da mãe do André Luiz, que está avaliando e está vindo para ajudar.
Ou nós temos avalistas e nós estamos ali adormecidos e tem um reencarne compulsório no meio ao qual nós pertencemos, com aquela sintonia ao qual nós pertencemos, com os nossos iguais, com os nossos afins, onde nós vamos ter que provar o quanto nós queremos mudar, o quanto nós queremos nos aprimorar ou não. A gente se chafurda na lama e volta para onde estava, né, lá nas regiões mais deletérias, né, nos abismos, e aí continuamos dependendo da intercessão e da ajuda daquele que nos ama para conseguir sair, como é o caso do Gregório no livro Libertação. Mais de 800 anos chefiando, ele montou aquela cidadela, chefiando aquela cidadela de justiceiros no punho de ferro, na mão dura. Esse livro é um livro que é imperdível também. Nós fomos trazidos, se nós participamos da programação, ou atraídos, se não é uma reencarnação compulsória, segundo os problemas da regeneração, de podermos nos aprimorar, né, quando somos trazidos, nos aprimorarmos, né, o Sigismundo acertando ali a dívida dele com Adelino, que é o pai que está recebendo ele na Terra, né, continuando o projeto dele, porque ele já é um espírito que tem um projeto, um trabalho muito bonito no plano espiritual, já é um espírito que já tem um certo conhecimento, né, segundo os problemas da regeneração ou, né, da mordomia, quer dizer, no caso dali do Sigismundo, a mordomia, aquilo que ele tem com ele, está recebendo de graça? Não está recebendo de graça, é uma mordomia, mas ele está recebendo por merecimento, por acréscimo, pelo trabalho que ele realizou nas últimas encarnações, pelo trabalho que ele realizou lá no plano espiritual. Então ele está tendo essa possibilidade de receber essas benesses, de receber essa ajuda, né, que nós vemos ali, todo aquele trabalho do plano espiritual ajudando ele. A gente vê, inclusive no capítulo 13, que por um triz ele não desiste. Por um triz ele não sai correndo e não desiste da reencarnação. Então a gente vê todo o aparato, toda a ajuda ali para que ele não desistisse daquela reencarnação. Então, segundo os problemas da regeneração, do aprendizado, daquilo que tem que fazer, ou da mordomia, aquilo que já aprendeu, aquilo que já tem, né, os méritos, os bônus que já recebe, de que carecemos na recomposição, né, de que nós precisamos na recomposição, né, daquilo que é preciso, né, na recomposição de nosso destino perante o futuro. Nós estamos hoje aqui agora montando o nosso futuro. O nosso próximo corpo está sendo montado pelo cuidado que estamos tendo aqui com ele. Nossa próxima reencarnação está sendo montada pela forma que nós estamos lidando com os encarnados e os desencarnados que estão convivendo conosco na nossa volta. Nós estamos já programando como é que vai ser e aonde vai ser a nossa próxima. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. Por isso que o próximo capítulo é família. Então nós estamos vendo aqui o berço, né? E depois nós vamos ver na próxima família. Vamos continuar, porque é um crescendo de ensinamentos e de colocações que o Emmanuel está nos trazendo. E não esqueçamos que muitos de nós já vimos tudo isso antes de reencarnarmos. Porque esse é uma aula, um estudo que fazemos antes de reencarnar. Aqueles que já estão num patamar de poder já participar, tá ali como Sigismundo, participando da sua reencarnação. Vamos continuar esse estudo maravilhoso, esse livro maravilhoso, no próximo, que é o capítulo Família.